Fala galera, beleza? Felipe na área passando para mais um diário de trade. Que dia, senhores, que dia, que dia. Um dia muito bom, né? O dólar apresentou várias possibilidades, né? Touros fizeram dinheiro, ursos fizeram dinheiro e porcos foram abatidos, né? Como sempre, como todo dia no mercado. Não tem um dia que seja diferente, né? Não é porque hoje você foi bem ou hoje você foi mal que a história vai mudar. A história é sempre a mesma. A gente só tem que saber escolher as batalhas que a gente vai tá entrando aí, né? Também passando para lembrar você que foi dada a largada desde ontem aí, né? Que a gente deu o Start 2023, né? Então, onde a gente vai encerrar o ano de 2022 da melhor forma possível, né? Com chave de ouro, que é se preparando para 2023, né? Então, para você, né, que está buscando operar de forma profissional o mercado, né? Aproveite essa oportunidade. A gente está com um desconto maravilhoso, muitos benefícios incluídos ali dentro do nosso plano que a gente montou, né, que é um plano de encerramento de 2022 e para começar 2023 voando alto. E se liga também porque ele tem prazo de validade, tá? A Datacom, né? A Datacom é a data que a gente está ainda, a gente tem que estar posicionado para pegar os dividendos, né? É dia 30 deste mês, tá? Então, fica atento ao prazo, porque a gente não vai estar alongando essa promoção, tá? Fique atento, você tem aí 2 semanas para se programar praticamente. Sem ser essa sexta-feira, a próxima encerramos aí as inscrições para o Start 23. Beleza, galera? Então, recados paroquiais dados, bora para o gráfico. É aqui que o bicho pega, né? Bom, galera, né, para quem estava acompanhando hoje a nossa primeira 1 hora transmitida aí simultaneamente, uh, Instagram, né, e YouTube, né, percebeu hoje, né, que logo de largada, né, eu ainda comentei, né, que esse dólar para cima, na minha humilde opinião, estava muito complicado. Estava bem complicado mesmo, que a gente tinha um batalhão de médias móveis aqui no diário, como vocês estão podendo acompanhar, né? E eu não acreditava, não é que eu não acreditava nesse movimento de alta, eu ia preferir ficar de fora como eu fiquei o dia todo, tá? Então já vamos começar por ele aqui, né? Botar ele na tela. Então a gente está vendo que foi um dia onde a gente teve um movimento de alta, como a gente pode observar aqui agora depois do gráfico pronto, né? Mas sendo que a gente comentou isso daqui, na verdade, antes do pregão abrir, né? Então, no nosso pré-mercado, a gente está sempre analisando o macro, a gente tem que analisar, é o nosso trabalho como operador de mercado, né? Então, foi um dia que foi positivo, né? Testou as suas médias, né? Ainda alertei a galera da sala, cuidado com as compras do dólar, cuidado com as compras do dólar, né? E depois devolveu tudo, fechando com esse candle maravilhoso, como também foi comentado na sala, na parte da tarde, principalmente, né? Que eu falei pra galera. Não se assustem se o dólar virar o dia para o negativo hoje e ainda perder aquela região de 61,8 macro, né? Que é onde ele encontrou primeiramente o suporte no começo do dia e hoje fecha, né? Pelo menos está fechando aí abaixo dessa região. O mercado ainda não fechou, né? Beleza? Então vamos para o gráfico de 5 minutos aqui, né? Mercado hoje, já só esse aqui, beleza. Esse daqui também, para não ficar poluindo aqui, né? Bora lá. O mercado abriu hoje com esse gapzinho de baixo, como a gente pode observar, e abriu exatamente naquele, né? Ele foi testar exatamente aquela região que a gente tinha como importante, né? O 61,8 macro, 5133, né? A retração do semanal, né? Então, obviamente, né? Alertei a galera na sala e todo mundo que estava acompanhando a gente, né? Também via Instagram e via YouTube para não realizar essa venda aqui, né? Se realizou essa venda aqui, foi aquele stopzinho miojo, né? Ele não, na verdade, nem me lembro, não acompanhei se ele deu a possibilidade de sair no 0 a 0 aqui, mas, né, foi aquela operação que realmente, né, infelizmente estopou. E o cara estopou realmente por não ter a atenção devida com a retração semanal de FIBO, né? Então, ou seja, pecou no estudo. E aqui, quando a gente peca no estudo, né, o mercado cobra seu preço. E aqui foi o stop, tá? Então, né, conforme comentado, né, o mercado encontrou essa região de suporte prévio aqui na região do 5133, né, e até ensaiou um pivôzinho no gráfico de 2 minutos, né, onde muita gente deve ter entrado, a gente ficou líquido no mercado e depois ele porrou para cima, né? Felipe, ele poderia, né, arriscar uma compra por esse padrão de candle e zona de contexto aqui, o que que você acha? Bom, aqui também foi uma coisa que eu comentei com a galera da sala, né? Que eu não iria
estar entrando numa briga entre as médias móveis e a retração de 61,8. Então, né, para quem vem me acompanhando aí sabe que o que eu utilizo no meu gráfico aqui, né, é médias móveis, né, e retração e projeção de Fibo. E eu nunca que eu vou querer estar entrando numa briga entre esses indicadores, porque eles estão aqui para me ajudar e não para me atrapalhar. Eles não estão aqui para me colocar na dúvida, nem não, agora esse daqui vai ganhar, vou torcer para esse, não. Eu quero que todo mundo esteja alinhado e indo para o mesmo lado, para mim poder estar operando a favor da tendência. Tá? Então aqui eu deixei muito claro para a galera que eu não ia participar até desse movimento aqui que a gente pode acompanhar, né? Um pivô contra suas médias. A gente tinha a média móvel de 200 aqui, que ela tá flat, tá, mas é móvel de 200, galera. A gente não pode ignorar, né, né, simplesmente aqui o fato de ter uma média móvel de 200 aqui, e dar desculpa que ela está flat, porque ela querendo ou não estar aqui, ela pode sim, né, acabar atrapalhando aí o seu trade, né? Então, alertei também a galera da sala sobre os riscos aqui, né? Né? Felipe, ali, possíveis regressões aqui, né? Só média móvel de 9, média móvel de 20. Eu até comentei com a galera também da possibilidade aqui dessa primeira venda aqui, né? Aqui, ó, nesta região aqui, né? Claro que o candle não estava. Não, foi exatamente aqui, né? Que se o operador quisesse realmente estivesse acreditando aí no movimento para a gente vir no mínimo testar a região de mínima, né, do dia aí, a região do 5133, sim, poderia habilitar uma venda aqui nessa região, mas que era muito arriscada, que ia estar entrando exatamente nessa briga entre indicadores que eu venho comentando com vocês, entre médias móveis e retração de Fibo. Então, nunca briguem com os indicadores que vocês têm na tela. Não é saudável, tá? Quem vai levar a pior é vocês, isso aí é fato, tá? Os indicadores vão continuar ali fazendo o trabalho deles e vocês vão se lascar, né? E após isso, a gente viu que o preço começou a brigar aqui nessa região e montou esse pivôzinho contra as médias. Ele dava para operar, dá para você fazer o que você quiser no mercado. O mercado, ele é totalmente democrático. Se você tiver dinheiro, você vai estar operando. Se você acabar o seu dinheiro, acabou a brincadeira, né? Para quem leva isso daqui como brincadeira, enfim, né? Mas fatos da vida foi, né? O mercado, ele acionou esse pivôzinho aqui e entregou lá um terceiro alvo, né? Então, para quem teve a coragem de entrar nesse pivô contra... Opa! Nesse pivô contra as médias aqui, né? A gente observa expansão, correção, expansão, né? Pegou o seu prêmio, né? Enfim, eu optei por ficar líquido no mercado, né? Até a parte da manhã ela foi, né, de total espera, né? Porque comprar dólar eu já tinha deixado muito claro para a galera que eu não ia comprar, né? E o mercado estava subindo, o que eu tinha que fazer? Era ficar líquido no mercado. Se eu já falei que eu não vou comprar, por que eu vou ir contra o plano que eu tinha traçado no começo do dia, né? Não seria insanidade. Né? E a gente vê o mercado, né, vindo aqui fazendo teste, né, a regressão na sua média móvel de 9, alertei a galera porque eu não ia entrar, regressão na média móvel de 20 também, alertei para não entrar, mas aqui quem entrou, né, ele foi lá, né, deu um beijo grego aqui no stop, né, e até entregou o movimento aí próximo à região de máxima do dia, pagou praticamente 1 para 1 também, a gente foi alertado na sala esse trade aqui, eu optei por ficar líquido no mercado. Saímos, né, para o almoço, né? Quando eu voltei, o dólar estava nesse processo de distribuição, aqui lateralização, distribuição, enfim, tá? E aqui ele começava a vir flertar para perder essa região. Eu comecei a achar estranho esse movimento aqui, e aí novamente a gente volta lá no gráfico diário, a gente começa a observar, poxa, ele estava aqui na cara de todas as médias móveis, 200, 209, 20, então para não pudesse romper realmente esse movimento aqui e continuar, né, com o movimento de alta. Só que é muito difícil, né, galera? Muito difícil mesmo. Então, eu optei por fazer o quê aqui, né? Comecei a observar aqui, fui para um gráfico de 2 minutos, né? E a partir do momento que eu consegui visualizar uma possível entrada dentro do meu operacional, não pensei duas vezes, tá? Só que o dólar ele foi bem ingrato, né, na parte da tarde, né? Pelo menos eu senti uma ingratidão dele, não sei o que aconteceu com ele, que foi quando ele perdeu todas as suas médias aqui no gráfico de 2 minutos, né? Também estava trabalhando abaixo da sua média móvel de 20 no gráfico de 5 minutos, foi testar a sua região de média lá em cima, e para mim aqui estava, né, claro, né, o movimento de possível pivô. Claro que eu não imaginava que o mercado ia descacetar e ia lá para a mínima do dia hoje ainda fechar no negativo, né? Esperava que a gente ia testar essa região de fundo aqui e buscar a média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos, né? Acontece que foi, fatos da vida foi, ele startou a minha operação e veio aqui e me estopou. E eu entendi isso aqui como um violino, né? Um violino, e foi bem na hora que eu entendi como um violino, né?
Mas, Felipe, se tu entendeu como um violino, por que que tu não fez uma reentrada? Porque eu não trabalho assim, galera. Eu não vou estar pagando dois stops na mesma região. Né? Eu não sei se é um violino ou não. Na minha cabeça foi, porque né, realmente ele tinha tudo para o trade andar. Ele foi lá, pegou o meu stop. Não foi lá pegar o meu stop, né? O stop estava frágil, né? Era um movimento de reversão. O preço foi lá, deu mais uma respirada, né? E realmente foi lá e cumpriu o primeiro objetivo, que era buscar essa região de fundo aqui, né? E depois Opa, desculpa. Depois foi lá, fez um novo teste aqui nessa região, né? E aí a gente vai até para um gráfico de 5 minutos aqui para ficar mais clara essa possível reentrada aqui. A gente consegue agora sim observar, né, o preço trabalhando abaixo da sua média móvel de 20 com uma barra de força, né? Então ele faz um movimento de expansão, vai lá testar sua média móvel de 200 e aqui ele começava a montar um possível pivô. Se viesse para perder essa mínima aqui era um pivô, né? E aqui eu entendi que foi um pivô dentro do pivô. E aqui eu executei uma nova venda aqui, aonde eu consegui pagar esse stop. A operação até andou mais do que o meu stop, porque aqui foi um stop de 6,5 pontos. Aqui a operação chegou a andar 8 logo de cara. Joguei os meus contratos para 0 a 0, caso o trade voltasse, que era 6,5 pontos, né? E ele foi lá, me tirou com 6,5 pontos e depois seguiu no seu movimento de baixa. E aqui nesse movimento aqui, a gente já tinha máxima e mínima do dia. Então, a gente já podia até... Opa, vamos colocar aqui. Máxima e mínima do dia, né? Só tirar esse outro fibão aqui. Não preciso dele, né? E aqui a gente começa a observar o quê? O preço, ele deu essa pancada aqui. O preço realmente acelerou, né? Só um pouquinho. Voltando aqui, galera, desculpa. Retomando o raciocínio, depois que o preço acelerou aqui, né, a gente viu, né, que ele veio aqui visitar a sua primeira retração do dia, retração de 38, porém, né, conseguiu romper sua média móvel de 200. Rompeu a sua média móvel de 200 e esse movimento que ele montou aqui ficou bem interessante, né? Ficou bem interessante por quê? Porque quando eu tenho algum gatilho operacional que permita, né, eu operar dentro da faixa de Gaza, que é entre a retração de 38 e a retração de 61, né? Eu, sim, eu acho bacana esse tipo de operação que eu tento pegar na retração de 38, né? Ou na 61, e sim, enfim, vice-versa, e carregar até a ponta oposta, né? Então, né, pegar os extremos aí seria como trabalhar uma tendência dentro da lateralidade, né? E aqui, né, a gente começou a observar esse preço. E aqui a gente vai para um gráfico de 2 minutos, tá? Gráfico de 2 minutos na tela, e a gente começa a observar esse movimento de bandeira aqui, né? E, poxa, a bandeira, né? Eu até mandei uma imagem no grupo lá, né? Exatamente o que pessoa que tinha, né, tínhamos aí pessoal que já tinha encerrado o seu dia, né? E aí o pessoal sai para almoço, a gente não sabe se vai voltar para a sala ou não, então por desencargo de consciência eu optei, né, por mandar lá no grupo. Não é que é assim não, né? Ah, tá mandando cal, não. Eu só estou informando para a galera que se tiver alguém na tela, né, da maneira como eu opero bandeira, eu tenho que esperar o preço vir, romper a bandeira e montar um pullback, né? Qual foi o problema aqui? Eu interpretei esse primeiro movimento como pullback. Aí, novamente, ele veio aqui, startou a minha operação, meu stop estava aqui nessa região, ele veio, pegou o meu stop, né? Foi dar mais uma respirada, que esse movimento, sim, poderia ser interpretado, né, como uma violinada. E por que tu fala isso, Felipe? Porque o movimento ele fez exatamente o que ele seguiu exatamente a minha leitura, né? Então, poxa, dentro da minha concepção, eu sim fui violinado aqui, mas não tem como eu ter certeza, principalmente quando o gráfico não está pronto, né? A gente tem que. Eu tenho uma coisa muito bem clara para mim: se meu stop está aqui, deu. A operação foi ali, foi estopada. Eu não tenho que estar negociando com o meu stop. Não, eu vou reentrar no mesmo ponto que só fui violinado. Não, não quero nem saber. Né? Então, tomei um stop, eu vou dar uma respirada. Eu saio da frente da tela, eu saio, né, vou buscar um café, vou tomar uma água. Eu não tenho que estar operando emoção aqui. Né? O meu plano está aqui. Eu entrei, esperei romper a bandeirinha, entendi isso como um pullback, né? Provavelmente me antecipei um pouco aí, o preço foi lá, me violinou e foi embora. Né? Caberia uma reentrada aqui, ou senão quem não entrou aqui junto com você, com você entrar aqui, Felipe, não, né? Até tivemos, inclusive, operadores que não estavam na sala, né? Até mesmo operadores de renco aí, né? Como o próprio Léo, que dentro do operacional do Léo, a entrada perfeita foi exatamente aqui quando perdeu esse movimento aqui. E a operação também descacetou, né?
Eu também, eu estava, né, eu entendendo como aqui era o segundo violino, porque a operação afinal estava andando a favor da minha análise, então eu entendi sim como violino, eu fiquei até realmente esperando aí, eu ainda comentei para a galera, não, eu vou virar para o gráfico de 5 minutos, né, porque se eu fui violinado, isso daqui que aconteceu no gráfico de 2 vai ser uma regressão por violação na média móvel de 9, foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que ela foi aquela regressão por violação que ela fecha na mínima. O pessoal também que me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe que eu não gosto disso, eu entendo como canta sereia. Mas era errado entrar aqui, Felipe? Ele, não, não era, não. Tanto é que o preço descacetou, né? E não foi porque o preço descacetou. Eu ainda falei isso aqui para a galera que estava na sala comigo ali ao vivo. Falei, galera, não é errado entrar aqui. É que agora para mim o preço já correu demais, eu já estou puto aqui e eu não vou ficar correndo atrás do preço, não. Né? Eu vou ficar tranquilo, vou me recompor aqui e esperar um pullback. Né? E aqui, né? Nós estávamos trabalhando com estes alvos aqui, né? Deste pullback, né? E após ele atingir terceiro alvo, aí sim, vou projetar esse pivôzinho para frente aqui, né? E aqui ele veio e cravou o terceiro alvo, né? Cravou milimetricamente. Então, ele cravou esse terceiro alvo, veio e montou um novo pivôzinho. Eu pensei, cara, esse cara vai lá buscar lá o 5133 que eu tô falando desde de manhã, né? Mas é aquele negócio, falar depois de pronto é fácil. Eu concordo plenamente, é por isso que a gente faz o estudo antes aqui na sala, né? Ele veio, cravou seu terceiro alvo, né? Depois que saiu da sua bandeirinha, fez um pullbackzinho no ajuste alinhado com as médias, então pivôzinho alinhado com as médias aqui, eu vendi dólar de novo. Porque como eu estava com um stop de 5,5 pontos, né? Para quem me acompanha também sabe que a minha parcial é com 5 pontos, o dólar veio, deu 4,5 pontos uma vez, deu 4,5 pontos duas vezes. Quando ele veio a terceira vez eu coloquei 4,5 pontos no bolso, coloquei o restante dos lotes no 0 a 0 e ele veio e me tirou no break-even. Dessa vez não teria me violinado, né? E entregou mais um belo movimento de baixa. Então, ou seja, né, hoje foi um dia que, desde o dia 20, que dia que começou a guerra na Ucrânia? Não me lembro agora se foi dia 24 ou dia 26 de fevereiro, acho que foi dia 26, que eu não executava mais de 4 operações no dia no mesmo ativo, né? Porque no dia que começou a guerra na Ucrânia, eu executei 7 operações no dia no dólar, né? Sem contar que eu dormi posicionado comprado. Então, ou seja, Felipe, foi um dia bem atípico para você, né? Você fez 4 operações aí, sim, foi um dia bem atípico para mim, mas um dia totalmente, um dia onde eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Porque todas as operações que eu me propus a fazer foi na ponta da venda e o mercado continuou caindo. Acontece, né, que hoje eu não fui agraciado com aquele momento do mercado da gente acertar, né, o time do mercado, né? Eu acertei o lado, mas, né, por vezes ele foi lá pagar meu stop, né? E depois tirou o restante dos contratos na proteção, e por vezes ele me violinou. Então, ou seja, é um dia realmente bem atípico para quem acompanha aqui, né? Não tem problema nenhum também, né, galera? É a gente saber o que está fazendo, é muito tranquilo. Beleza? Então, esse foi o meu dia aqui no dólar, 4 operações, né? Fechei o dia, em termos de ponto negativo, aqui financeiramente foi no 0 a 0, tá? Mas em termos de ponto, eu fechei com menos 1 ponto aqui no dólar hoje, tá bom? E aqui agora a gente vai para o índice futuro. O índice, né, para quem vem acompanhando também os estudos que a gente vem fazendo aí, ele fez um movimento de escalada de alta bonito e está também entregando um movimento de bandeira bacana, né, para quem vem acompanhando o índice aí, né. Então, ou seja, tem um movimento de bandeira, né, que a gente viu, né, o dia que saiu a decisão os dados inflacionários dos Estados Unidos, que colocou esse candle de força e tudo que estava aqui dentro ainda comentando com a galera, cara, isso aqui é a cara do pullback para ele romper essa bandeira, né, e realmente dar continuidade nos seus movimentos. Agora temos topos prévios, então a gente tem que ficar esperto nessa região, né? E é o que a gente vem fazendo. A gente colocou uma retração aqui, estamos trabalhando acima da retração mais importante, que é do semanal, que é de 50%, né? Ali no seu 112,722, né? Mas também temos aqui a bacia das almas de toda e qualquer tendência para quem trabalha com Fibo clássico, né? Aí a retração de 61,8, que aqui nós tínhamos uma confluência desse topo relevante do semanal, que eu tenho marcado aqui no meu gráfico há bastante tempo, e a retração de 61,8 deste movimento de baixa desse caixote aqui, que é no 113,603. Ou seja, a casa dos 113,600 estava um paredão aqui para o índice que a gente observa aqui. A gente teve aqui por diversas vezes, né? Aqui, a gente teve por. Opa! A gente teve por diversas vezes aqui
né, a tentativa de rompimento dessa região e não vinha conseguindo. E eu alertando a galera a todo momento, galera, vamos esperar o rompimento, espera o rompimento, aguarda o pullback, né, nesses dias que, né, antes de hoje. E agora, vindo para um gráfico de 5 minutos aqui, né, a gente observa o que hoje? O dólar abriu com um gapzinho, né, de baixa, o índice com um gapzinho de alta. E para quem, né, tem alguma dúvida, tá aqui o nosso caixote, né? Segunda, terça, quarta, quinta, hoje, né? Então, ou seja, ele tá trabalhando dentro desse caixote aqui em vermelho, onde é muito difícil a gente estar conseguindo operar aqui dentro. Eu, particularmente, não executei nenhuma operação aqui dentro. Então, tá muito complicado. É um mercado sem tendências, o preço cruzando as médias. Para quem trabalha com média, sabe a importância da gente ter uma média móvel inclinada, né? Dando tendência para o preço e não o preço costurando ela. Quando a gente vê o preço costurando uma média móvel de 20, a gente pode ter absoluta certeza, né, que no gráfico intraday aqui a gente está sem tendência no dia. A probabilidade de uma lateralização em um caixote, né, ela é enorme quando a gente observa esse cenário. Enfim, o índice abriu hoje com o seu gapzinho de baixo, querendo fugir dessa região. Alertei também a galera, vamos esperar o pullback nessa região. Não tenho por que não esperar. Esperamos até agora, né? O mais sensato a se fazer é esperar. Ontem também, né, com os dados também que saíram lá do FONC, né, trouxe bastante volatilidade para o mercado, né, fazendo uma tentativa de rompimento dessa região e nem com a divulgação dos dados conseguimos ter um pullback e jogar para cima dessa região dos 113.600, né, deixou essa região de pavio também aqui, onde formou a máxima do dia de ontem, né. Só que, né, tivemos a abertura com gap, né, nosso candle fantasma aqui, né, e a gente pode sim observar um movimento de expansão, ou então, ou seja, rompeu. Fez o pullback milimétrico nessa região aqui? Fez. Poderia comprar aqui, Felipe L? Cara, poderia, mas é aquele negócio. Você esperou até agora. Não seria mais sensato a gente esperar romper a máxima do dia anterior, até porque você estaria arriscando aqui um stop na casa dos seus 350, quase 400 pontos, e ia ter, né, um ponto de resistência logo na sua cara. Né? Não seria mais sensato a se fazer isso? Foi o que eu orientei a galera da sala também a fazer. Cara, vamos esperar ele romper. Rompeu a máxima do dia, rompeu. E aqui, onde a gente tem esse candle amarelo aqui, por que ele é amarelo? Porque é uma regra de exploração própria que nós usamos aqui na sala, né? Foi onde ele fez uma regressão pelo toque na sua média móvel de 9. Só que não foi só uma regressão pelo toque aqui. A gente teve uma regressão pelo toque na sua média móvel de 9, um teste na máxima do dia anterior, um teste na máxima do dia atual. Então, ou seja, um candle me trouxe 3 informações extremamente importantes. Se eu quisesse comprar aqui nessa máxima, caso acionado, seria errado? Felipe, ele não. Inclusive, era o que eu iria fazer. Tá? Só que o preço não acionou e voltou para dentro do seu caixote. Quando voltou para dentro do seu caixote, aqui a gente consegue observar o que? Barra de força, rompeu a média móvel de 20, foi lá testar a média móvel de 20 de baixo para cima, e aqui até merece um zoom aqui, né? Principalmente para a galera que está acompanhando aí pelo Instagram. Salve, salve para todo mundo. Depois a gente vai trocar uma ideia. O Link passando por aí, o João, o Matheus. O que a gente tem aqui a partir do momento que o preço ele vem e joga para baixo dessa média móvel de 20, movimento de expansão, vai lá testar essa média móvel de 20. Olha que padrão de candle. Isso sim que a gente tem que trabalhar, galera. Este padrão de candle, mas não somente pegar um candle para Cristo e esse vai ser a minha estrela cadente, esse vai ser o bebê abandonado da mulher grávida, é a zona de contexto. Olha o paredão que nós temos aqui, que eu estou falando, essa casa dos 113.600. Então, ou seja, me deixou um padrão de candle de reversão em zona de contexto. Aqui eu não pensei duas vezes, bati uma venda, só que o procedimento ele é padrão, tá? Não é porque o padrão de candle é bonito, a zona de contexto é interessante, tá tudo lindo, os pássaros cantam, o dia tá ensolarado, que eu vou mudar, né, o meu procedimento. O procedimento é padrão. Eu entrei na operação, né, no índice, a operação andou 100 pontos a favor, eu vou estar protegendo a minha operação no 0 a 0. Porque, como eu falei aqui na sala, a gente é muito bom em encontrar o momentum da operação, o timing da operação. A operação aqui, né, tínhamos os alvos já traçados de FIBO aqui para baixo, nessa região aqui, tá? Tínhamos os alvos de FIBO aqui já traçado, mas a gente sabia que a vinda aqui para perder este pivôzinho ia bater uma confluência com a média móvel de 50. Então, ou seja,
é uma média móvel, está no meu gráfico, eu tenho que respeitar ela. Então, ou seja, aqui eu já ia realizar uma parcial de qualquer forma. Só que o preço começou a enrolar demais nessa região aqui. Poxa, eu, né, fiz uma parcial, coloquei 150 pontos no bolso, ele veio aqui, me tirou no break-even com o restante dos lotes e depois entregou a operação também de reversão do dia, que foi o quê? Essa daqui, onde a gente vendeu a mínima desse candle e quem, né, se por algum outro caso alguém conduziu de forma diferente, entregou lá na sua retração, onde eu falei que era o ao final da operação no 112,722, que é o que? A retração de 50% macro, porque a gente viu que o preço não conseguiu romper o 61,8 macro, né? Então, obviamente, né? Obviamente não, né? Mas provavelmente ele vai testar aqui a sua retração de 50%, que até poderia parar antes aqui na sua média móvel de 200, tá? Então, ou seja, uma bela operação de reversão, a operação dos 1.000 pontos aí, até comentei com a galera da sala. E após isso, o índice ele fica trabalhando aqui de forma totalmente lateral, aqui nessa região aqui, né? Fica enrolado aqui na sua retração de 50% macro, não consegue desenvolver, entregou os alvos aqui, né, que nós tínhamos traçado aqui dessa venda aqui, então vou tirar da tela para não ficar atrapalhando, mas o índice aqui ele ficou indo para lugar nenhum, simplesmente não foi para lugar nenhum, né? Ameaçou um pivô aqui, teria acionado o pivô, mas não conseguiu desenvolver e começou a entrar aquela pressãozinha marota, né? De compra, onde a gente vê o mercado ficando, né, tranquilo, vai, monta uns padrõezinhos aí, e de verdade, aqui dentro nada me interessa. Se o caixote está em vermelho, eu não tem que estar caçando operação aqui dentro, né? E até que ele vem e realmente consegue romper o seu caixote. Só que aqui nesse momento, né, eu estava em guerra com o dólar, né? Né? Seria errado comprar aqui, Felipe? Não, não seria errado, né? Afinal, ele rompeu, fez um movimento de expansão, foi lá testar a máxima do dia anterior, né? E aqui a gente poderia entender como uma regressão na sua média móvel de 20. O problema né, dessa entrada aqui no rompimento desse candle verde aqui é o quê? É o stopzinho muito canto da sereia, muito pequenininho. Não, não é bom stop curto, Felipe. Mas o índice, ele é meio maluco, né, galera? Pô, tu vai acreditar que realmente um stopzinho de 80, 90 pontos ele vai ser forte o suficiente para te garantir que tu não vai ser envenenado? Não. Às vezes a gente tem um stop de pivô, 300 pontos, que a gente vai lá, entra, né, a favor da tendência, a favor das médias, o preço vai lá, dá uma envenenada na gente e segue para os alvos, né? Mas enfim, não seria errado não comprar aqui, né, nessa região. Só seria arriscado, né? Afinal é uma troca de polaridade, onde a gente vê aqui a região que era resistência, passa a ser suporte, vamos ver se agora vai. Então, realmente, comprou stopzinho curto, deu certo, pegou a compra do dia, na minha opinião, tá? Eu optei, né, realmente, né, após findar a minha guerra com o dólar ali, sair um pouco da frente da tela, pegar um café, descansar um pouco também, né? E na hora que eu volto aqui para o escritório, né, na frente do gráfico, o dólar, né, estava trabalhando acima da máxima do dia anterior, porém sem um pullback, né? O que que eu preciso? Eu preciso de um pullback para me poder entrar na operação, né? E aqui a gente vai para um gráfico de 2 minutos e a gente observa este movimento aqui. Aqui, aonde ele consegue romper aqui, até ele montou um outro pullbackzinho aqui, ó, mas aqui é aquele negócio, né? Se você vai comprar aqui, né, você vai ter logo a resistência, que é a máxima do dia anterior, que a gente já teve já uma experiência, ia ser a terceira, ia ser a terceira vez no dia que nós iríamos tentar trabalhar acima dela poxa, tá aqui, é o passado, um passado recente, né? Tentou trabalhar acima da máxima do dia anterior, não conseguiu. Tentou trabalhar acima da máxima do dia anterior, não conseguiu. Tu ia comprar aqui, né, para o preço bater ali e voltar a estopar? Não sei. Eu acho mais sensato esperar o preço trabalhar acima dessa região, né, vir, né, para um movimento de correção. Vou pegar aqui, né, expansão, correção, pivôzinho alinhado com as médias, tem start e tem stop. Stopzinho de 150 pontos, exatamente o que eu tinha pego naquela parcial, na reversão na parte da manhã, né? E a operação, ela foi muito tranquila aqui no índice, galera. Andou 100 pontos, eu protegi a operação, o procedimento é padrão, como eu estava comentando com vocês aqui, tá? E a operação me entregou 500 pontos. Chegou a dar 550, né? Tinha aqui a região do meu terceiro alvo, aqui na casa dos 115,232, né? Que era o terceiro alvo deste movimento aqui do pullback, né? E consegui pegar 500 pontos. Então, né, com 150 que eu fiz pela manhã
com mais 500 agora, consegui fechar o dia com 650 pontos positivos no índice, tá? E esse foi meu dia no índice, um dia muito mais tranquilo do que no dólar, duas operações apenas, né? Onde as duas operações foram extremamente tranquilas, né? Consegui pegar meus 150 pontos na parte da manhã e na parte da tarde aí me entregou mais 500 pontos, né? E conseguimos até então, né, romper essa região aqui, né? Agora a gente tem que aguardar amanhã para ver como que o preço vai se comportar nessa região, senão vai ser um falso rompimento, enfim. Tá bom, galera? E lembrando vocês também, né, que estamos. Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento de tela. Lembrando também vocês, né, que estamos aí com o nosso Start 2023 aí aberto desde ontem, né? Então, para você que quer finalizar o seu ano com chave de ouro, né? Realmente se preparando, né, para 2023 de forma profissional, aproveite a oportunidade. A gente está com, né, reforço, com descontos muito atrativos mesmo e com bastante benefício. Você vai ter a oportunidade de participar de um grupo exclusivo, né, com outros traders para realmente ficar trocando experiência com quem realmente está no game, com quem realmente está num processo de evolução com quem realmente está querendo fazer disso aqui uma profissão, né? Porque, modéstia à parte, aqui a gente não trabalha com amador e nem com aventureiros, não, né? Então, a gente, mesmo que o pessoal, né, esteja num processo de aprendizagem, o processo de aprendizagem, ele é profissional e ele é levado muito a sério aqui. Pelo menos eu levo ele, às vezes eu acho que é até a sério demais, né? Mas, enfim, tá? Queria agradecer demais aí, né, você que vem acompanhando a gente aí, agradecer demais a sua audiência, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pedir para você, por favor, o seu like, né, para você comentar aqui nos nossos vídeos, se você está gostando do nosso conteúdo, se você acha que agrega também, encaminhe para aquele seu amigo, para realmente a gente poder chegar ao máximo de pessoas possíveis e de uma maneira honesta, né, galera? Afinal, a gente não gastou até agora um centavo aqui com marketing, né? Não pretendo fazer isso. Eu acho que realmente, né, o bom serviço, a melhor propaganda que tem é o boca a boca. E aqui na sala a gente trabalha bastante com indicações, né? Então, todo mundo que vem aqui operar comigo vem porque conheceu alguém que operou aqui, indicou, então assina e dá fé no nosso trabalho aqui, né? E eu me orgulho muito disso, tá bom? Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso, que vocês tenham conseguido surfar essa tendência maravilhosa que foi um dólar, principalmente na parte da tarde, que vocês tenham pego belas compras também pela manhã, né? E é isso aí, beleza? Amanhã é sexta-feira, vamos com calma, né? Vai ser aí, a gente não pode, né, realizar aquela máxima, né? Chegar na sexta-feira e estragar a semana. Sexta-feira é só um dia normal como qualquer outro, porém exige cuidado, porque é aquele dia que a gente tomar um stopzinho, a gente vai ficar remoendo ele sexta, sábado e domingo, né? Beleza? Então, galera, um forte abraço e até amanhã. Deixa eu finalizar.